Você do YouTube, você que está aí pesquisando uma forma de assentar porcelanato, então, se você prestar bastante atenção no que eu vou falar para você, eu trabalho já com assentamento de pisos, azulejos de porcelanato há mais de 20 anos, então ao longo do tempo aí a gente pôde acarretar uma certa prática. Eu quero passar para você uma forma bastante prática de se assentar o porcelanato polido 80 por 80 com junta de 1 milímetro. Uma coisa muito importante que você deve observar: todo porcelanato polido, liso, ele vem com esta frechinha aqui, ó. Toda peça tem uma frechinha dessa, e eu quero dizer para você que você deve acompanhar a direção da frecha. Se você colocar ela para a direita, então todas as peças têm que estar no mesmo sentido, até mesmo por causa que o próprio porcelanato ele vem com algumas linhas, como que eu posso te dizer? Ele vem com um certo desenho e ele acompanha um ritmo, ou na vertical ou na horizontal, ele sempre tem uma forma. Se você olhar para uma peça só, você não consegue ver esse detalhe, mas depois de todo ele assentado, você vai ver que ele tem uma certa direção nos seus pigmentos. A massa para o assentamento do porcelanato, ela tem que ser uma massa própria para o assentamento, que é no caso a que eu estou usando aqui. Bom, você precisa ter uma desempenadeira dentada, como esta, ou uma maior do que esta. Na verdade, a desempenadeira só vai servir para você espalhar a massa no chão, desta forma que eu estou fazendo. Depois que você passar a massa no chão, você deve usar uma colher de pedreiro como esta para tirar o excesso das beiradas. Porque quando você assenta o porcelanato, esse excesso ele entra nos vãos dos pisos e dificulta um pouco a colocação e a limpeza dos mesmos. Ao tirar o excesso, com a mesma colher, você cria fios mais altos. Esses fios ele vai ajudar você, quando você for a peça, ele vai equilibrar melhor a peça e vai espalhar melhor a massa debaixo do piso. Isso vai facilitar um pouco a colocação, porque se você não faz desta forma, os dentes ficam muito pequenos, os dentes da desempenadeira. Aí você precisa usar marreta de borracha e às vezes até danifica a peça do porcelanato se você ficar batendo muito em cima dela. Bom, após você ter verificado a posição correta do piso do porcelanato e também feito o esticamento da massa no chão, obviamente que agora nós vamos para o assentamento da mesma. Muitos assentadores de piso usam a marreta de borracha para bater na peça, para que ela venha a baixar. Esse processo que nós fazemos no chão, criando fios de massa mais altos, então ele facilita a colocação. Então não há necessidade de você ficar batendo com uma marreta de borracha. Eu particularmente
só com as mãos e com o peso do corpo eu consigo assentar a peça sem bater para que não venha comprometer a mesma. Então você deve verificar as laterais, se elas estão na mesma superfície deste piso com relação ao outro. Se alguma das partes ficar mais baixa do que a outra peça, então você deve levantar esta peça e fazer um preenchimento de massa e colocar novamente para que o assentamento fique perfeito. É isso aí, eu espero que você tenha gostado e logo nós estaremos falando sobre outras técnicas de rejuntamento e coisas relacionadas à construção civil. Um abraço.